Namastê, namaskar, axé. Boa noite, bom dia, boa tarde, todo mundo. Eu sou Fernando Parado, eu sou coordenador espiritual da Casa Nossa Senhora do Rosário. E estamos aqui mais uma vez no nosso canal falando um pouco sobre hinduísmo. Isso mesmo, você espera sempre que a Umbanda vai falar sobre orixá somente. Então, no nosso canal, nós falamos sobre vários assuntos. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o Diwali. O Diwali é uma festa. Esse ano ela vai ocorrer por volta do dia 12 de novembro, onde ele tem vários nomes. Ele se chama Diwali, Diwali ou Dipali. É o Festival das Luzes, é o festival da deusa Lakshmi. Lakshmi é a deusa da abundância, do dinheiro, da riqueza. Então, é um dia como se fosse um ano novo. As pessoas são convidadas para as casas uns dos outros, são feitos todos os tipos de alimentos, são acesas luzes para que a deusa entre na sua casa, sempre queimando lamparinas de manteiga, de ghee, e sempre se coloca um símbolo chamado Kalash, que eu vou falar para vocês o que é já já. Então, essa deusa, Lakshmi, ela é muito adorada na Índia, como eu falei em outros vídeos anteriores, e essa luz significa abundância, dinheiro, e muitas pessoas perguntam para mim, Fernando, me ensina uma simpatia, me ensina alguma coisa para ter prosperidade. Então, assim, nós ensinamos dentro do nosso culto de Umbanda, mas nós podemos também passar para outras religiões e ensinar esses símbolos de abundância. Pessoal, eu quero ensinar para vocês, primeiro, o que é um lota. Isso aqui é um recipiente de água. É o que existe de mais popular na Índia. É para beber água, é para cozinhar, para colocar comida, serve para tudo. Então, assim, a pessoa vai falar... São poucos elementos que são necessários. Existem os kalashs, que são muito elaborados. Existem aqueles que são muito simples. Então, a primeira coisa que você vai precisar é desse lota. Ah, Fernando, no Brasil não tem isso. Pode ser um recipiente de barro. Ah, Fernando, não tem um parecido. Pode ser um cachepô, né? Que não seja furado embaixo. Ah, Fernando, não tem... Gente, quartinha. Ó, você pode pegar uma quartinha e fazer da mesma forma. Só tem que conseguir colocar água dentro, tá? Dentro desse lota é colocado água. Especificamente, ele vai representar a deusa Lakshmi. Se você não... Aquela coisa... Ah, eu não tenho como comprar uma imagem, uma murti de Lakshmi, então você faz algo que vai representar a deusa Lakshmi na sua casa. É colocado água, pode-se colocar água de rosas, pode-se colocar uma água perfumada, pode-se colocar alfazema, pode-se colocar alguns elementos de abundância, por exemplo, sementes de cardamomo, sementes de girassol, pode-se colocar algumas pétalas de rosa, três moedas, pode também. E você coloca dentro dessa água, ela sobe até esse nível aqui. E o segundo elemento importante, o coco. Ele é abundante no Brasil porque primeiro foi abundante na Índia. Ele é originário de lá. Inclusive em árabe isso aqui se fala Josar Hened, que significa castanha da Índia. Então a castanha de lá é justamente isso. Muito apreciado por todos os deuses. Todos os deuses aceitam esse fruto que é tão indiano, né? Presente nos rituais, presente na culinária. Tanto que quando você vai fazer uma oferenda aos deuses, é normal você quebrar um coco e lavar a estátua, a murti dos deuses, com a água de coco. Então, colocou água. O segundo elemento, aliás, vai ser mais fácil para vocês. Folhas. Na Índia, usa-se folhas de bétel, que eu creio que seja bétula. Mas nós não temos aqui. Quando eu aprendi a fazer o kalash, quando eu comprei, isso aqui eu comprava nos Estados Unidos, conheci um indiano lá, eu falei, no Brasil nós não temos essas folhas. E ele disse, os deuses aceitam a boa vontade. O que você fizer com boa vontade, eles vão aceitar da mesma forma. E lá, eles usam também folhas de mangueira. Então, eu estou aqui com 5 folhas de mangueira, que eu vou encaixar. Essa é a parte mais difícil, que é encaixar as folhas para ficar bonitinho. Então, eu coloco o coco primeiro, vou encaixando aqui para fazer uma
uma decoração, já vou mostrar para vocês. Supõe-se que teria água, tá, gente? Eu não coloquei água porque eu sei que eu ia derrubar em cima do meu computador. Tem que ter bastante capricho, eu não sou muito dotado disso. Basicamente é isso, tá? Então, lota com água, com as folhas, com o coco. Você pode pegar... Esse aqui é o mais simples de todos. É o mais simples de todos. É a vestimenta da deusa, praticamente. Você vai colocar... esse coco ele pode ser passado açafrão nele para ele ficar amarelo, né? Laranjado, na verdade. Pode ser colocado um fio de lã, onde você vai fazendo o mantra da deusa Lakshmi, Om Mahalakshmi, Om Mahalakshmi, Om Mahalakshmi, vai pedindo o que você quiser, né? Existem vários mantras que vocês vão encontrar no YouTube, no sentido de abundância, de dinheiro, de prosperidade, que eu tenha prosperidade, que minha casa tenha prosperidade, que meu marido tenha prosperidade, que meu filho consiga um emprego. Somente nesse sentido. Não adianta você pedir qualquer outra coisa do tipo relacionamento. Não, é para dinheiro, especificamente isso. No final, você vai colocar uma flor. Tá? Você pode colocar um pedaço, uma massinha de manteiga, por exemplo, algo para fixar a flor, uma coisa natural, né? Algo para que fixe essa flor e vai ficar dessa forma. Tem um símbolo importante aqui que você vai desenhar. Eu não desenhei porque de última hora eu vi que eu estava sem pincel. Eu precisaria, neste momento, de uma tinta guache ou então um esmalte para desenhar a suástica. Esse símbolo causa medo em muitas pessoas porque houve um período da humanidade, que aqui no YouTube a gente não pode falar aquele nome que começa com Na, terminaísmo, em que ele utilizou um símbolo da suástica invertida e usou nas bandeiras daquele partido. Tradicionalmente, o símbolo da suástica, ou svática, ela tem 7.000 anos. É um símbolo de poder, de movimento, de força, de sorte. Você vai encontrar, tanto em templos budistas quanto hindus, sempre, muitas vezes, no peito do Buda, em cima dos templos, ele significa movimento. A diferença dele e daquele que é usado por aquele partido, que é o que foi usado pelo partido, ele é torto, e o dele é fixo. Ele representa movimento e sorte. E são colocados 4 pontos. Às vezes esticadinho um pouquinho mais a ponta, mas é isso. Muitas pessoas se assustam quando veem aquele símbolo, o que é perfeitamente normal e é usado nesses símbolos. Algumas escolas ensinam que se ele está virado para a esquerda, é lunar, se ele está virado para a direita, é solar, mas o importante é que ele esteja lá. A flor tem que ser natural, viu, gente? Uma flor que vocês podem usar, lá também eles usam flor de bel. O que nós podemos usar aqui é o cravo. Esse cravo que a gente tem a flor que não se desfaça tão rapidamente. Às vezes você colhe uma flor, no mesmo dia ela fica feia. Pode ser uma pequena rosa. E você vai deixando isso na sua casa, de preferência no sentido da entrada da porta para dentro da casa, ou que seja a primeira coisa que a pessoa vê quando entra na casa, este símbolo, que é um símbolo de prosperidade. Ele é colocado muito mais... coloca-se também grãozinhos de arroz, se quiser. O que o seu coração quiser que represente prosperidade, você coloca lá. A cor açafrão é muito bem-vinda. Pode-se colocar um paninho também, rendado. Aí você vai ver vários exemplos que a minha voz da consciência vai colocar aqui, e justamente mostrando quando a pessoa é mais simples, ela faz um mais simples, mas não por isso a deusa deixa de estar presente. Ela está sempre presente. Então essa é a estátua da deusa, ela é a representação. Então sempre renova as folhas, renova a água, renova a flor, e você vai perceber que a abundância ela vai girar dentro da sua casa, vai ser um símbolo de movimento. Sempre vai ter um curioso perguntando, é aquele símbolo daquele homem do bigodinho, né? E aquele símbolo ali? Aí você já pode encher a pessoa de cultura e dizer para ela, já dá um Google lá, e já explica para ela o que significa e, assim, abrace a abundância.
Falamos do Diwali, que também é conhecido como Dipali. Você pode servir comidas indianas, aí toda a sua criatividade. Aqui em casa eu gosto muito de fazer chutneys, né? São aqueles molhos à base de frutas para comer com pão, aquele pão chapati que a gente faz do bico do forno, do fogão, aliás. Então, assim, aproveite, conheça mais Lakshmi, essa deusa de abundância, e você vai perceber que a sua vida vai ter movimento. Ah, mas eu não teria que fazer na época do Diwali? Pode fazer o ano todo. Ele, inclusive, é muito presente durante os casamentos. Se faz um para Lakshmi, se faz um para Ganesh. Vamos falar, bom, já falamos sobre a suástica. Hoje estamos falando sobre abundância. Como é que eu vou falar de Lakshmi se eu não posso, sem falar de Kubera, que é o deus da riqueza, é o deus da opulência. Vou contar uma historinha muito rápida para vocês de quem é Kubera. Ele era um homem muito rico, muito rico. E um determinado dia ele quis ostentar. Então ele convidou todos os deuses, mas na verdade ele queria o deus Shiva. Ele queria convidar Shiva. Se Shiva fosse naquela festa, ia ser, assim, instagramável. Naquele dia ele foi até o Monte Kailash, que é uma montanha muito alta na Índia, onde Shiva se recolhe. Convidou Shiva, e Shiva é Deus. Então ele já sabia que havia alguma segunda intenção ali. Na verdade, era para se mostrar. Olha, sou tão poderoso, tudo é tão belo, meu palácio é tudo de ouro, inclusive o Deus Shiva veio. Então Shiva falou, olha, não estou podendo ir não, mas eu vou te mandar um representante, eu vou mandar meu filho. Claro, Kubera não gostou muito da ideia, mas falou assim, bom, se é seu filho, eu vou mandar Ganesh, né? Deus elefante, cabeça de elefante. E Shiva falou, olha, mas o meu filho tem muita fome. Ele falou, não, não tem problema, eu sou muito rico e eu comprei muita comida. Não tem problema. Então, quando chegou, ele mostrou, porque na verdade Ganesha é um deus criança, né? E é gordinho. E ele foi mostrando o palácio para Ganesha, mostrou todo aquele ouro, toda aquela pomba, os melhores incensos, né? As melhores bebidas. E Ganesha começou a comer, né? Começou a servir a comida para Ganesha e Ganesha sentia cada vez mais fome, mais fome. Chegou uma situação que tinha acabado toda a comida, que tiveram que começar a cozinhar mais ainda para Ganesha. Ganesha sentiu uma fome que ele ia devorando tudo. Nisso, Ganesha passou a devorar até os móveis. Ele comia os pratos, ele comia as cortinas. Há quem diga nas histórias que ele comia até, foi devorando as pessoas. Então, Kubera se desesperou e foi até o Monte Kailash, conversou com Shiva e falou, o seu filho está devorando toda a minha casa, todo o meu palácio. E Shiva falou, na verdade, ele está devorando a sua arrogância, a sua ostentação. Assim como você veio de forma humilde pedir para que eu ajude você nesse momento, eu vou te ajudar. Ele deu uma porçãozinha de arroz torrado e falou, isso aqui vai saciar a fome de Ganesh. E ele levou e Ganesh comeu aquilo e saciou a fome. O ensinamento, na verdade, toda a literatura sagrada não é para ser tomada ao pé da letra, são metáforas. Inclusive, eu acho errado quando, dentro do cristianismo, a gente... apareceu tal imagem, vamos adorá-lo. Não dá para seguir literaturas antigas de uma forma tão ao pé da letra. Então, na verdade, o ensinamento naquele momento foi para que você, mesmo sendo rico, milionário, tendo tudo, seja humilde. Quando você aprender a ser humilde, aí você recebe a verdadeira riqueza, juntamente com a sabedoria e sem esbanjar. A partir daí, esse Deus passou a ser um dos mais queridos, porque olha só, nós temos Ganesh, nós temos Lakshmi, e nós temos Kubera, que é o Deus do dinheiro, ele é o Deus que guarda, a partir desse momento ele passou a ser o homem divinizado, o Deus que guarda o tesouro dos deuses. Então ele é muito adorado na Índia. Aqui no Brasil nós encontramos algumas vezes as murtis dele. Eu trouxe dos Estados Unidos uma jula, vou mostrar para vocês o que é uma jula. É um balanço, onde nós temos aqui Lakshmi, Ganesh e Kubera. Eu
na verdade, ela serve assim. Ó. Você pega e faz seus pedidos balançando os deuses. Existe todo um procedimento. Ela é instalada dentro do meu altar, mas eu tirei hoje para mostrar para vocês. Eles são lavados com água, são lavados com leite, lavados com iogurte, com perfumes, eles são colocadas flores, incenso, todas as oferendas, e depois você vai balançando a jula, fazendo seus pedidos. Isso se faz com várias divindades. Aqui nós temos 3 Murtis, né? 3 deuses da abundância. Gente, funciona. Algumas vezes eu estive precisando de um dinheiro e eu fui na jula, balancei, fiz o mantra de Kubera, fiz o mantra de Ganesh, fiz o mantra de Lakshmi, e não é que o dinheiro que eu não esperava aparecia. Às vezes a pessoa que me devia muito tempo me pagava, às vezes um acerto de uma conta do, sei lá, do FGTS, alguma coisa, diferença que o banco tinha que me devolver, de alguma forma o dinheiro vem. Mas isso depende da sua fé. Quando você reverencia uma divindade, não adianta você reverenciar ou adorar a divindade sem entender a história dela. Então, eu conheço a história de Lakshmi, eu conheço a história de Ganesh e eu conheço a história de Kubera. Eu sei que essa Trimurti, né, esses 3 deuses, juntos trazem a prosperidade. Mas se você não souber utilizar da humildade, sabedoria, você não tem como usar essa abundância. Então, saiba cultuar, tenha do mais simples, que é esse Kalash, até o mais complexo, que isso aqui é difícil de conseguir no Brasil, eu concordo. As pessoas perguntam assim, quando você ia para fora, eu era comissário de bordo, vocês sabem disso, muitos anos, 30 anos de aviação, nossa, você não comprava nada para você? Não, eu comprava deuses. As minhas viagens são sempre assim, comprando deuses, comprando coisas voltadas à religião. E funciona. Eu já fiz o teste e funciona. Vamos falar agora sobre Hanuman. Mas antes de Hanuman, temos que falar sobre Vishnu. Lembra nos vídeos anteriores, quando eu falei que o Deus mantenedor do universo desce na Terra? Existem escolas, inclusive, que dizem que o próprio Jesus seria o mestre Issa, seria uma das encarnações. Foram 11 encarnações de Vishnu na Terra. Ele veio sobre a forma de Krishna, ele veio sobre a forma de Rama, sobre várias formas. Sobre a forma de Buda. Quando ele veio sobre a forma de Rama, Rama é um príncipe, um flecheiro, um guerreiro, belo, educado, com muita fé. A gente pode dizer que é o exemplo, o arquétipo do homem perfeito. Aquele príncipe forte, com fé, cheirosinho, tudo perfeito do sagrado masculino. Quando Vishnu vem na Terra, normalmente ele vem acompanhado. Nas últimas encarnações ele vem acompanhado. Então ele veio com sua consorte Sita. Na verdade, esse Rama é o avatar de Vishnu. E Sita, que Lakshmi é casada com Vishnu, é o avatar de Lakshmi. É o casal perfeito que vem à Terra em união. Ou seja, na verdade, é o Deus todo atrativo de toda a beleza mística, né? O mantenedor do universo, justamente com a deusa da atração, da riqueza, da pureza, do dinheiro, encarnados na Terra. Muito bem, se casaram, se apaixonaram. Eu vou contar muito rápido, porque isso faz parte de um época chamado Ramayana, que é muito longo, então eu vou resumir para vocês. Casou-se o príncipe, então ele foi morar no castelo do seu pai, no palácio do seu pai, e para morar junto com Sita. Só que ele não se dava bem com a madrasta. Aliás, a madrasta que não se dava bem com ele. E a madrasta não aceitou que ele morasse no palácio. Mas como Sita tinha o direito de ficar no palácio, Rama falou, eu vou morar na floresta. E você, por direito, pode ficar no palácio. Mas Sita falou, jamais eu te abandonaria. Eu vou te acompanhar. E ele tem um irmão chamado Lakshmana, que falou, eu vou te acompanhar também. Então foram esses 2 guerreiros, e ela também para morar na beira da floresta, dentro da floresta, na verdade. Primeira possibilidade, vamos caçar, né? Vamos manter a nossa família. E apareceu uma gazela de ouro. E eles foram caçar. E, na verdade, não era simplesmente um animal. Aquilo foi enviado por um demônio chamado Ravana.
um demônio de muitas cabeças que vivia no reino de Lanka, que hoje é o Sri Lanka. E quando eles se embrenharam na mata para caçar essa gazela, Ravana veio e raptou em sua carruagem, que voava, Sita e levou para a ilha de Lanka. Então, quando eles perceberam que foram enganados, eles pediram ajuda a todos os tipos de seres, inclusive seres encantados, como Arjuna, que era uma águia, veio e disse para, olha, vocês têm que ir para tal lugar, ela foi raptada, ela está no reino de Lanka, vocês vão precisar de ajuda, e todas as dificuldades que vocês podem imaginar aconteceram com esses dois irmãos. Até o momento em que encontraram um bando de macacos, e entre eles encontraram o principal, que era Hanuman. Era um macaco homem. Existem escolas que dizem que ele é a própria emanação do deus Shiva, que ia participar desse épico. Perguntaram para Hanuman, o que é que nós vamos fazer para poder me ajuda, né? E Hanuman, reconhecendo a divindade de Rama, disse, não, eu vou te ajudar. O que nós vamos fazer? E decidiu-se e ia pedir para que os macacos fizessem uma ponte, porque o Sri Lanka é uma ilha que fica no sul da Índia, mas é um mar, não dá para atravessar, não dá para ir de barco. Foi decidido, quer dizer, daria, mas acho que não teria material. Mas, enfim, a história diz que ele comandou os macacos para que construíssem uma ponte para que eles pudessem entrar, atravessar aquela região. E Hanuman e seu irmão, Hanuman, Rama e seu irmão Lakshmana foram atrás de Sita, mas tiveram todas as dificuldades, todos os demônios, todo mundo atrapalhando. A deusa que mandava na cidade tentou destruir, tocaram fogo no rabo de Hanuman, tudo para dar errado. Mas houve um momento em que Sita retorna, depois de alguns desentendimentos, inclusive, eles conseguem matar o demônio e libertar Sita. Hoje em dia, na Índia, inclusive, existem festas para comemorar justamente essa passagem do Ramayana, onde eles tocam fogo em uma estátua enorme de papel machê, que é do demônio Ravana. É muito parecido com aquela farra de Malhar Judas. Eles fazem isso contra o demônio. E quando eles fazem isso, eles estão venerando esse casal divino, a volta de Sita, o casal perfeito, e o seu maior devoto, que seria Hanuman. Hanuman, ele teve momentos de desespero, como ajudar, né? Mas ele sempre se centrou, ele ia para a beira do mar, ele meditava, ele fazia um momento de profunda entrega aos deuses, para saber como agir, como buscar inspiração e como ser forte, porque ele representou aquela força, os seus macacos também, na hora que Rama mais precisou. Então ele é um grande devoto, ele sempre se mostra aos pés de Rama Sita. Existe uma representação, a ilha de Bali, Bali significa oferenda, ela tem uma influência hindu muito grande, e a representação desses dois deuses, né, Sitarama, de madeira, é muito popular lá. E aqui no Brasil a gente encontra também várias casas esotéricas. Às vezes vocês veem aquelas duas imagens de madeira, mas não sabem quem é. E é justamente Sitarama. Aliás, Rama Sita, que é colocado. Vou, inclusive, chamar a atenção para vocês de uma coisa muito interessante. Para quem lê Ramatiz, Ramatiz é Sita ao contrário. Então, na verdade, esse espírito decidiu trazer o nome Rama, o nome Sita em seu nome. Rama e Sita de trás para frente. Isso é um título de curiosidade. Hoje, quando a pessoa busca força, pujança, vontade de viver, quando ela está passando por um momento de muito cansaço, quando você acha que já não tem condições mais, você invoca esse Deus. Ele é filho do Deus do vento, Deus Vayu. Hanuman, ele é representado como um macaco, as pessoas falam assim, nossa, como pode um Deus com forma de animal?
Na Índia isso é comum. Na forma de elefante, um animal venerado, né? Na forma de um macaco, que é muito presente na cultura deles. Deus veio na Terra sob a forma de um javali, veio na forma de tartaruga, veio na forma de peixe. Eles acreditam inclusive na transmutação da alma, que você pode vir na forma de um tigre, na forma de uma vaca. Então, para eles não tem problema. Todos os animais têm espírito. Então, o Deus pode ser representado dessa forma. É uma forma estética deles entenderem e nós vamos respeitar. Então, quando você buscar força, buscar realmente aquela vontade, quando você não estiver mais com vontade, estiver caindo em depressão, peça força a Hanuman. É um Deus poderoso. Chamam de semideus, chamam de devoto. Ele é o maior devoto de Rama. Irama é encarnação de Deus. Mas só de você sabendo dessa história, sabendo das dificuldades e o que ele representa, essa força, isso, quando você internaliza através de uma meditação profunda, você está trazendo esse Deus para você. Eu sempre aconselho deixar no card os mantras do Krishna Das, que eu gosto muito, ele é um devoto muito famoso de Hanuman. E vamos fazer agora, como temos feito ultimamente, uma breve meditação para esse Deus que eu amo tanto. Esse é de bronze. Ah, Fernando, onde é que está seu dinheiro? Está no bronze, está nos deuses. Um dia eu vou derreter tudo isso aqui e transformar numa casa. Ele é um Deus que eu tenho muita admiração, está muito presente, sempre faço minhas oferendas para ele. E pedindo força para todos aqueles que necessitam agora. O mantra dele é muito simples. Om Namo Hanumate Namaha. 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 Faça isso 108 vezes com muita fé e você vai trazer muita força, muita energia nos momentos que você estiver precisando disso. Namastê, Namaskar, Axé.